E aí, pessoal, tranquilo? Vamos resolver esse exercício aqui da Escola Naval do Rio de Janeiro. Analise o gráfico a seguir. Ele dá um gráfico aqui que é da temperatura pelo tempo em segundos, certo? O gráfico acima descreve o processo de aquecimento de certa substância que se encontra inicialmente na fase sólida. O calor latente de fusão dessa substância é 6 calorias por grama. Em um processo a pressão constante de 1 atm, ela é levada à fase líquida, com a temperatura final de 400 °C. A potência fornecida nessa transformação foi de 360 calorias por segundo. O gráfico mostra a temperatura da substância em função do tempo durante o processo. Qual o calor específico dessa substância no estado líquido em... Isso daqui, ó, esse Mzinho aqui é de mili, tá? Então isso daqui é 10 a menos 3 caloria por grama grau Celsius. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é esse nosso gráfico. Então, esse primeiro período aqui ele falou que está no estado sólido e no final está no estado líquido. Então, esse período aqui, ele está trocando de estado físico, certo? Então, Q é igual a mL, certo? Porque está mudando de estado físico. Só que o que acontece? A potência é constante e a potência é igual ao calor dividido pelo tempo, certo? Nesse caso aqui, o nosso Q é incógnito, então a gente isola o Q, que é igual a potência vezes o tempo, certo? Então vamos substituir esse P vezes o tempo aqui é igual a M vezes L, certo? Então nesse caso aqui a nossa potência é de 360. O nosso tempo aqui em que ele está trocando de estado físico é esse período aqui que vai de 40 a 60 segundos, então nosso período é 20 segundos, é igual a nossa massa, que a gente não sabe, e o L, que vai ser o nosso calor latente, que ele fala que é 6 calorias por grama, certo? Então, a gente vai resolver isso aqui, então a gente isola a massa, é igual a 360 vezes 20 sobre 6, a gente simplifica isso daqui, dá 60 vezes 20, logo a nossa massa é igual a 1.200 gramas, certo? Então, descobrimos a nossa massa aqui. Só que ele pede o calor específico. Então, vamos lá. Então, nesse segundo trecho aqui, esse segundo trecho que ele está líquido aqui, a gente consegue calcular, certo? Então, Q é igual a M vezes C delta θ, certo? Só que o Q é a potência vezes o tempo. Então, potência vezes o tempo é igual a M vezes C vezes delta θ, certo? A gente já pode isolar aqui o nosso calor específico. Então, o calor específico é igual a potência vezes tempo sobre massa vezes delta θ, certo? E agora é só a gente substituir os valores. O calor específico vai ser igual a potência, que é 360, vezes o tempo. Então, vamos ver no gráfico aqui. Então, no gráfico, o tempo é de 60 a 67,5. Então, foram 7 segundos e meio. Então, 7,5. Sobre a nossa massa, que a gente acabou de descobrir, 1.200 gramas. Vezes a variação da temperatura. A variação da temperatura é de 325 a 400, variou 75. Então, aqui, 75. É só a gente resolver isso aqui, certo? E no final, a gente vai ter uma resposta que ela não vai estar em milicaloria por grama grau Celsius, ela vai estar em caloria por grama, vezes grau Celsius, certo? Então, o nosso C vai ser igual. A gente pode cortar um zero aqui e um zero aqui. Então, vai ser 36 sobre 120. A gente pode simplificar por 6 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 6 em cima e vai dar 20 embaixo, certo? Então, a gente vai ter 6 sobre 20 vezes 7,5 por 75 dá 10 embaixo, certo? Então, a gente vai ter isso daqui. Isso em caloria por grama vezes grau Celsius, certo? Então, nosso calor específico é igual a... Então, a gente pode simplificar por 2 em cima e embaixo, dá 3 e 10 embaixo. Então, vai dar 3 sobre 100 caloria por grama grau Celsius, certo? Só que o que ele pede pra gente é milicaloria por grama grau Celsius. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Se a gente tiver milímetro e a gente tiver metro, se eu tiver 1 metro, é como se eu tivesse 1.000 milímetros, certo? Então, se eu tenho 3 sobre 100 caloria por grama grau Celsius, se eu tiver
quantos que eu vou ter de milicaloria por grau Celsius? É só multiplicar por 10 à terceira aqui, certo? Então, C vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a 3 sobre 100, que é 10 elevado a 2, milicaloria por grau Celsius, certo? A gente pode simplificar isso daqui. Então, nosso C vai ser igual a 30 milicaloria por grau Celsius, certo? Logo, a nossa alternativa aqui vai ser a alternativa C.